Graça e paz a todos, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Bem, o assunto do vídeo aí é um assunto difícil. Eu queria falar sobre sofrimento. Sofrimento é uma coisa que a gente evita ao máximo, algo que ninguém quer passar por ele, ninguém quer sentir dor, ninguém quer sentir tristeza. É algo que tende assim, é algo ruim que eu quero permanecer longe. Mas então o porquê? A própria Bíblia diz que é necessário que a gente sofra. Por que que Deus, sendo bom, Ele permite que a gente sofra? Então vou tentar nesse vídeo aqui responder essas e outras perguntas relacionadas a esse assunto, que é o sofrimento. Bem, eu queria começar dizendo que hoje as palavras elas têm ganhado um novo significado, as palavras e as coisas, porque tudo está muito relativo. Um exemplo é a palavra amor. Uma pessoa diz, não, o amor para mim é um sentimento, o amor para mim é assim. Aí o outro diz, não, o amor para mim é uma decisão. E as pessoas relativizam tudo. Cada pessoa tem uma visão a respeito de um assunto e isso fica tudo bagunçado. A gente não sabe mais o real significado das coisas. Até por esse motivo eu tenho feito esses vídeos com uma palavra de título falando a respeito dessa palavra, para tentar trazer o real significado, a verdadeira essência da palavra, o que a palavra de Deus diz sobre aquele assunto, sobre aquela palavra. Então o sofrimento é a mesma coisa. As pessoas dizem, o sofrimento é por conta disso, o sofrimento é para pagar os pecados. Outros já dizem, não, o sofrimento é um defeito no caráter de Deus, por que Deus deixa a gente sofrer? Então tudo está muito relativizado, cada um tem a sua própria visão. E muitos não se preocupam com o que realmente é a verdade. Eu acho muito válido para a gente rever o conceito das palavras, a gente voltar no livro de Gênesis, voltar no princípio. O próprio Jesus, ao ter uma conversa com certos homens ali, os homens dizendo para ele que Moisés tinha escrevido que podia dar uma carta de divórcio, ou seja, que o homem podia separar da mulher. E aí Jesus disse que não era essa vontade de Deus, que Moisés tinha escrito isso por causa da dureza do coração do homem. Então Jesus volta no começo. A vontade de Deus é que o homem se una à sua mulher e que eles não se separem, que eles se tornem um só. Então o livro de Gênesis ele traz esses conceitos básicos, ele volta para o início. E a gente vê que no início a vontade de Deus não é que a gente sofra. A gente vê que Deus colocou o homem no jardim e ele não tinha sofrimento. O que causou o sofrimento foi o ato do homem não confiar em Deus, do homem transgredir a lei de Deus. E com isso entrou o sofrimento, entrou o pecado e o pecado trouxe o sofrimento. Então é um livro onde a gente tira a base. Então já descarta essa... Algumas pessoas dizem isso, né? Que não, se Deus é soberano, se Deus pode tudo, se Ele permite o sofrimento, então é da vontade dele. Mas a gente vê por esse livro que não, que a vontade de Deus não é isso. A vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Eu gosto muito de falar, quando a gente tem filho, ajuda muito na visão que a gente tem de Deus. Porque o pai, quando ele corrige o seu filho, ele não tem a intenção de causar dor no filho. Ele é obrigado a causar aquela dor, porque às vezes tem que dar uma chinelada no menino, na criança ali, porque ela não está ouvindo. Você fala, ela não ouve. E às vezes você usa o sofrimento, uma dor, ali um momento que ele abre o olho, que ele sente algum dano, ele sente o dano daquilo ali. Então o que é o objetivo do pai? Não é causar a dor, muito pelo contrário, ele corrige por amor. Deus é a mesma coisa, a palavra diz que Deus corrige a quem ele ama. Tem um texto que eu gosto muito também, que está em Oséias capítulo 2, versículo 6. Que ali tinha uma mulher que ela estava traindo o homem, estava pecando ali. Isso é uma referência que Deus estava fazendo, que a nação de Israel estava pecando contra ele. E ele diz que coloca espinhos na estrada que levava ela para o pecado. E o que isso quer dizer? Olha que coisa interessante. Quando ela ia para o pecado, tinha espinhos. Então aquilo ali causava dor para fazer com que ela voltasse. Então Deus faz isso com a gente. E a gente muitas vezes se deixa andar por um caminho de espinhos e aquilo ali está incomodando, está machucando, mas mesmo assim você está indo para obter aquele prazer momentâneo que o pecado dá.
mas chega uma hora que os espinhos vai te machucando, então a dor que o pecado causa é muito maior, e aí você decide voltar. Tanto é que no texto ali a mulher resolve voltar para o marido dela. Então Deus age dessa mesma maneira com a gente, com misericórdia, mostrando que o caminho é errado. Então quantas vezes Deus coloca espinhos para várias coisas que você faz, se tiver errado, aquilo ali vai te machucando, e na misericórdia, na bondade de Deus, Ele permite você voltar ao caminho certo. Outro aspecto do sofrimento que a Bíblia diz é o sofrimento como prova da fé. O que seria isso? Vamos supor, você tem um amigo e aí começa a surgir dificuldade na sua vida, mas aquele amigo permanece ali do lado, permanece te dando bom conselho, permanece te ajudando. Então você chega à conclusão de que é uma amizade verdadeira. Mas se por outro lado você tem um amigo ali que chegou um momento difícil e ele te abandonou, logicamente você pensa, isso aqui não é amigo, não é uma amizade verdadeira. Então também é assim com Deus. Se a gente tiver com Deus só por coisa do material, a gente é um amigo infiel, é uma pessoa infiel, não é um filho de Deus. A gente não tem aliança com Deus. Então Pedro diz isso no comecinho da primeira carta dele. Ele diz assim, que assim como o ouro ele é provado, quer dizer assim, o ouro ele passa pelo fogo, então do mesmo modo a fé de vocês, que é muito mais preciosa que o ouro, ela tem que ser provada para saber se realmente você está com Deus por conta de quê? É só pelo que Ele te dá? Então seria como se você casasse com a mulher, vamos supor assim, e chega ali na noite de núpcia, é você perguntar por que ela está com você. E ela dizer que não é por conta do seu carro, é por conta da sua casa, é pelo que você tem. Então Deus não quer isso. Ele quer que a gente esteja com Ele pelo que Ele é, e não pelo que Ele pode nos dar. Um outro aspecto que a palavra de Deus também traz é o sofrimento como forma da gente aprender a confiar em Deus, da gente tirar a confiança de tudo. Então muitas vezes a gente confia numa coisa e acaba sendo decepcionado por aquilo ali. Confia nas coisas do mundo e isso nos causa sofrimento. Então a gente volta o nosso olho para as coisas de Deus, para as coisas espiritual, para uma promessa feita da vida eterna, de algo eterno. Então tirar o nosso pé, da gente se estrivar, como diz lá em Provérbios, a gente colocar, firmar em algo que não é eterno, algo que não é firme. Então o sofrimento muitas vezes vem para isso, para a gente pensar primeiro nas coisas do alto, tirar o nosso foco de qualquer coisa que não seja Jesus Cristo, que não seja a vida eterna, pensar no reino em primeiro lugar. A gente vê isso, essa história muito clara, de modo que nos ensina muito, quando Moisés está conduzindo o povo ali. Então Deus tira o povo da escravidão do Egito e coloca o povo no deserto. Olha que coisa contraditória, né? Mas Deus ali estava querendo trabalhar o povo, para que eles aprendessem a confiar nele, confiar naquele Deus da provisão. Então Deus trabalha as pessoas. As pessoas ali então não tinham o que comer, mas elas tinham que voltar sua confiança para Deus. Deus ia dar a provisão. Então reclamar não é algo que agrada a Deus. A pessoa que fica lá, ai que sol quente, e ai que sol quente, ai que sol quente. Uma coisa é você constatar, o sol está quente, pronto, acabou. Agora que a pessoa que fica, que chuvada, reclamando o tempo inteiro. Você vê nessa história aí, o povo reclamava, não tem carne, não tem cebola, é melhor nós ter voltado para o Egito. No Egito ali os filhos dele estavam sendo mortos. Então olha que ponto que as pessoas chegam. Então a gente tem que meditar na palavra, porque tem muito ensinamento. O que isso ensina para nós? Ali na história, dois personagens, Josué e Caleb, que confiaram em Deus. Disseram, não, a terra é boa, a terra mana leite e mel, e vão para cima do gigante. E eles estavam confiando em Deus, porque Deus vai dar a vitória. Enquanto os outros disseram, não, porque é muito difícil. Então a mesma coisa a gente faz diversas vezes. A importância de meditar na palavra é isso. A gente sempre vai estar focado no que Deus quer para a gente. Deus quer que a gente enfrente o nosso problema confiando na força dele, como Josué e Caleb.
Outro aspecto do sofrimento, que eu vou falar que você pode observar, a palavra também diz isso, que é o sofrimento, ele faz a pessoa ficar mais amorosa. Por exemplo, se você passou por um problema, um sofrimento, uma doença, quando você olhar para outra pessoa com aquele mesmo problema, você vai ter mais compaixão do que se você não tivesse passado por aquilo. O nosso caráter é transformado através do sofrimento. A gente fica mais misericordioso, mais bondoso. Tiago chega a dizer assim, se alegre com o sofrimento. Olha que coisa absurda. Mas o que ele está tentando dizer é porque o sofrimento, ele está nos moldando. Então sempre que estiver passando por alguma situação difícil, procura entender o que Deus quer com você. Ora, medite na palavra. É alguma coisa que eu errei? Deus está trabalhando no meu caráter? A gente tem dificuldade, é lógico, o sofrimento é algo difícil. Mas como passar por ele? É olhando sempre para Jesus Cristo, olhando para a Escritura. Pedro diz que é para a gente olhar, a gente tem um futuro garantido que não perece, algo que está guardado, reservado para nós. Isso é o maior foco nosso, olhar para a consumação do amor de Deus em Jesus Cristo naquela cruz, colocar o nosso foco no reino e saber que a gente tem um Pai, um Deus que nos criou, que nos redimiu, que nos ama e que se a gente está passando por algo é para o nosso próprio bem, um pai corrigindo o filho. Então que você possa tirar desse vídeo tudo aquilo que foi falado, tirar os melhores ensinamentos e trazer isso para a sua vida e que o Espírito Santo possa guiar, te dar o maior entendimento da palavra para que possamos crescer cada dia mais. Amém?